né? O Vasco terminando aí a passagem do técnico Renato Gaúcho, e vocês brilhantemente trouxeram um tema já após, já na live da noite, que a gente costuma ter aqui no canal Colina em Foco. E assim, primeiro para tentar contextualizar tudo o que aconteceu, eu acho que é importante a gente deixar o torcedor situado em tudo isso. Primeiro, após o jogo contra o Atlético Mineiro, já existia a possibilidade de um pedido de demissão do Renato. Renato vai para a coletiva, claro, puto, triste da vida, mas não chegou nem perto do que aconteceu contra o Bragantino, então ele não foi tão xingado, achincalhado. Em tese, temperatura normal depois de uma derrota, que faria o Vasco ficar na zona do rebaixamento durante toda a Copa do Mundo. E aí o grande questionamento para mim é o que aconteceu do dia 30 ao dia 18 de junho para que, em comum acordo, ambos os lados entendem que a parada termina. Bem, vamos contextualizar aqui o pedido de demissão do técnico, ou melhor, a coletiva do técnico Renato Gaúcho, quando ele fala sobre reforços e indica que o presidente Pedrinho está em busca do contrato, né? Está em busca do dinheiro aí, que é o contrato, está fechando um contrato. E esse contrato, claro que é a venda da SAF. Então o Renato, ele tinha, talvez na cabeça dele, o entendimento de que as coisas poderiam melhorar. E fica muito claro, e aí é muito mais pelo lado do staff ali do Renato, e isso está bem nítido na minha avaliação, e até mesmo no tweet que eu acabei soltando, que basicamente houve ali um entendimento, porque a nota indica como um acordo. O Renato não foi demitido, o Renato não pediu demissão. Então, se ambos os lados querem descontinuar a parceria, existem explicações para que isso aconteça. Os amigos do GE relataram que existia ali um racha, uma insatisfação entre o elenco, e como eu sempre falo aqui, quem sou eu para desmentir ou confirmar a informação de alguém, mas existia sim de fato alguma rusga, mas ao mesmo tempo o jeito do Renato não era muito bem aceito pelo fato dele blindar e mudar coisas do CT, blindar e mudar coisas dentro do vestiário. O Renato, ele não permite que pessoas alheias entrem no vestiário do Vasco. Ou seja, não permite tanto pitaco, não permite tanta fiscalização assim. E isso também acabou minando ele perante a própria diretoria, o próprio Vasco como um todo, na parte de dentro. Além, é claro, das declarações ruins que ele dava nas coletivas, expondo o elenco cruz-maltino. Bem, ele vivia com a perspectiva de ter reforços. É claro que a janela não abriu e está longe de terminar, mas já existia uma insatisfação e meio que, não é possível, não vai ter reforço, foi prometido reforço, não vai chegar reforço e tal. Claro que isso aí, para ele, fica muito confortável para ele dizer assim, vou embora. Mas, ao mesmo tempo, o trabalho já não era muito bem aceito dentro da diretoria e também com a torcida. Existe uma mágoa muito grande do Renato depois daquele episódio do jogo contra o Bragantino, onde está com copos nele. E ali eu sempre falei que nunca vi uma demonstração de tanto ódio, raiva e violência contra um treinador à beira do campo, dentro de São Januário. Então, aquele episódio já deixou a relação do Renato bastante desconfortável perante o torcedor. E claro que o trabalho não foi muito bem avaliado depois que termina a parada para a Copa, vai para a parada para a Copa do Mundo na zona do rebaixamento. Então o Renato, naquele jeito, por exemplo, eu já não estou muito afim de continuar. Os reforços vão chegar e não existia ali, ou não teve nenhuma promessa disso. E por sua vez também o Vasco não forçou também muito a barra. Renato, tu tá insatisfeito, tu tá isso, tu tá aquilo, então tá bom, vai lá. Até porque você imagina, o Vasco se representa no dia 22, Renato tá com o elenco ali, vai trabalhando o elenco,
No pós-Copa, o primeiro jogo é nos playoffs, se eu não me engano. Já é o playoff da Copa Isso. Sul-Americana. Toma na porrada lá. O jogo é contra o Independente Medellín, não é isso? Agora me fugiu a memória. Mas eu acho que é Isso. isso, né? Toma uma porrada na Colômbia. Joga no final de semana, se eu não me engano, contra o Mirassol em casa. Empata, talvez. Não classifica na outra quarta, na outra terça. Aí o Renato pede para sair. E vamos destacar que não há multa rescisória no contrato do Renato Gaúcho. Então, se não é uma multa, por que não antecipar algo que poderia acontecer lá na frente? Então, a grosso modo, é claro que o Renato vai chegar com essa narrativa, e aí é a narrativa do staff, né, de pessoas próximas ao Renato, dizendo, ó, não tinha perspectiva de reforços. Eu já não estava também muito afim de continuar. O Vasco, por sua vez, também entendendo que não quer continuar e que eu posso pedir demissão daqui a pouco, o Vasco entendendo também isso, então vamos parar por agora. Mas reitero, e aí para mim é o grande erro na minha avaliação. O Vasco ter concordado com a possibilidade de saída do Renato, ou o Renato pedir para sair, não vendo perspectiva no Vasco, tá tudo certo. Eu acho que é do jogo. Agora, a pergunta para mim que não quer calar é a seguinte: por que que isso acontece no dia 18 de junho, uma quinta-feira, e não aconteceu, por exemplo, deixa eu pegar a data aqui direitinho, o Vasco joga Atlético contra o Mineiro. Atlético Mineiro no dia 31 de maio, né? No dia 31. Por que não, então, no dia Isso. 1º de junho, ou até no dia 3, vai, tá de cabeça quente no dia 1º, no dia 2? Por que não no dia 3? Tá bom, uma semana inteira. Por que não no dia 8? Dia 8, 10 dias atrás. Por que então 18 dias pós-derrota do Atlético Mineiro, Vasco na zona do rebaixamento, se teve o comum acordo? Por que o comum acordo só chegou agora? Por que hoje é que vem à tona a insatisfação? Então essas são as perguntas que eu me faço como jornalista, mas ao mesmo tempo também como torcedor. Porque a informação está aí, está dada. Em comum acordo, o Renato não é mais o técnico do Vasco. Renato insatisfeito com algumas coisas, como eu já expus aqui, e o Vasco também insatisfeito com outras coisas. Mas por que isso acontece no dia 18 de junho de 2026 e não no dia 1 de junho de 2026? Ou até mesmo no dia 8, que seria, no caso, uma outra segunda-feira. Vasco perde para o Galo no domingo, na segunda-feira está de cabeça quente, pensa durante toda a semana, e no dia 8 comunica a saída do Renato. Mas não, acontece no dia 18, agora dia 19 de junho. Esse é um questionamento que eu faço aos amigos que estão aqui na live e aos amigos também do chat. Gostaria muito de ouvir o torcedor do Vasco, porque até estava num grupo, eu falei assim, cara, não é possível, como assim? Eu falei, é impressionante. Tô deitadinho, vendo México e Coreia do Sul, primeiro tempo. E aí, claro, tive que gravar boletim, gravar um vídeo para TMC também, evidentemente, e também falar com os torcedores do Vasco aqui no canal Colina em Foco. No dia 18 de junho, cara. Isso pra mim é o que mais me incomoda. Não é a saída do Renato, não é o Vasco também querer a saída dele. Isso pra mim é do jogo. Até porque você vai ter uma intertemporada, maior até do que uma pré-temporada, para trazer um treinador que vai ter tempo para avaliar esse elenco, vai ter tempo de conhecer esse elenco e fazer um novo trabalho. Porque o trabalho do Renato, na minha visão, ele tinha prazo de validade. E o Gustavo sempre batia nessa tecla. Eu não vejo um trabalho superior a dezembro. E realmente, chegou em junho. O cara entrou em março. Trabalhou março, abril e maio. 3 meses e saiu. Foi em comum acordo. Isso é bom a gente deixar aqui destacado. Comum acordo é que ambas as partes queriam que acabasse. O Vasco e o Renato. Agora, por que isso não aconteceu antes? Eu queria a opinião de vocês e dos amigos também do chat. Joel, Oi. agora tem uma dúvida. Foram ambos, de fato, foi em comum acordo. Mas para esse divórcio acontecer, alguém pediu. Partiu de alguém, né? Partiu de alguém, eu quero me divorciar.
E aí o outro cônjuge, né, que já também não, que já não estava muito satisfeito no relacionamento, disse o seguinte: eu concordo. Então, assim, eu acho que faz mais sentido, e aí na minha cabeça, querer ouvir os companheiros do chat que acham também, mas na minha cabeça partiu do treinador. Para ser no dia 18, agora já são 19, mas para ser no dia 18 de junho, faz mais sentido, na minha cabeça, que tenha partido do treinador. Né? Porque eu acho, não quero acreditar, a verdade é essa. O amigo até falou no chat aí, o Perafã falou que eu sou otimista, porque eu falei que acho que o Vasco deve ter alguém alinhado. Mas assim, não quero acreditar que a diretoria esperou até o dia 18 para entender que o Renato, que não vai ser o Renato, que não vai dar certo, que, enfim, não sei quais foram os motivos, mas seria, assim, seria um atestado de incompetência, de amadorismo absurdo. Então, quero acreditar que partiu do treinador, talvez, e assim, ah, não, acho que a tua informação com relação aos reforços não significa, e aí você que deu a notícia, que deu a informação aí que pode elucidar isso pra gente, acho que não significa que o Vasco não vai trazer reforços, mas talvez não sejam os reforços que o Renato queria. Imagino eu que tenha Exato. sido basicamente Exato. essa ideia aí, né? E, Felipe, assim, sinceramente, cara, eu ouvi os dois lados, né, dessa história e para mim fica muito claro mesmo, que por mais que o Vasco queira e possa trazer reforços, tava na cara que não queria o Renato também. Porque assim, o que eu imagino, tá? Isso eu não consegui confirmar. Mas é mais ou menos o seguinte: você. Vamos por uma linha aqui, uma linha de interpretação. Se é o Vasco, eu acho que isso aconteceria também lá atrás. Então fica muito claro que é o Renato que dá esse primeiro passo. Esse é o primeiro ponto. E cara, assim, se tu quiser ficar com manter o relacionamento, tu vai prometer mundos e fundos, né? Então, pô, não, veja bem. Não, os reforços vão chegar, a janela não fechou ainda. Nem abriu, a janela nem abriu ainda. Só para deixar claro, ela nem abriu. Pô, será que você não consegue reconsiderar? De fato, aquele contrato que eu estava fechando aqui com dinheiro novo, pode ser que demore um pouco mais. Então, assim, é por isso que a gente não está fechando com ninguém até agora. E aí? Mas pelo sim, pelo não, o Renato falou, não, eu não vou ficar aguardando algo que possa não chegar, que pode não chegar. E o Vasco tá bom, cara, tá boa, tu não tá muito afim? Então beleza, vamos encerrar por aqui. Então por isso que eu acho assim, que né, é uma saída sem traumas, tanto de um lado quanto pro outro, e independentemente de qual narrativa o torcedor quer se apegar, tem que olhar pra frente. Tem que olhar pra frente. E por quê? Qual é o próximo passo? A chegada de um novo treinador. Amanhã a gente já começa a falar sobre isso.